Respira fundo, porque quem não respira, pira. Hoje eu quero te lembrar de algo que muda tudo. Você não atrai o que você diz que quer. Você atrai o que você vibra, aquilo que está no seu coração. O seu coração, ele emite um campo eletromagnético tão forte que pode ser sentido por outras pessoas. Às vezes, ao entrar em um ambiente, a gente sente uma sensação boa ou ruim, é o campo eletromagnético da outra pessoa. Eu não sei se vocês lembram, mas no filme Quarto de Guerra tem uma cena bem marcante. O homem entra na casa da personagem principal e ele ia comprar a casa. Se não estou enganada, tá? E ele fica em silêncio por alguns segundos e ele diz assim: alguém orava aqui. E ele não viu, ele só sentiu. Por quê? Porque a vibração que você sustenta, ela deixa marcas. Ela deixa a sua energia impregnada ali naquele lugar. E isso não é só espiritualidade, isso é ciência. É o seu campo eletromagnético. É coerência entre o que você pensa, o que você sente e o que você acredita. Você pode até dizer com a sua boca assim: eu quero uma vida nova, eu quero mudar de vida. Mas se o seu coração vibra medo, escassez ou culpa, é isso que você vai transmitir. É isso que vai estar no seu campo eletromagnético, é essa frequência que você vai estar emitindo e é isso que vai voltar para você. É como você tentar assistir o SBT, mas deixar a televisão sintonizada na Globo. A programação que vai chegar para você depende da frequência que você está sintonizada. Se você ligou naquela frequência, é como uma estação de rádio também. Se você ligou na antena 1, você não pode ouvir 98, sei lá o que eu não me lembro mais. Não adianta dizer que quer paz se a sua mente está cheia de guerra interna. Tudo vibra. Pensamentos, emoções, palavras, tudo vibra. Você é energia em movimento. O seu campo eletromagnético está emitindo uma frequência e está falando, mesmo quando você fica calada. Sabe aquele dia que você está com muita raiva, você não quer discutir, você cala? Ainda assim a pessoa pode perceber, porque está emitindo ali na sua frequência. Amor vai atrair amor, medo vai atrair medo. A gratidão vai abrir portas, mas a culpa bloqueia os milagres. A falta de perdão bloqueia a sua vida. E não se trata de parecer positivo o tempo todo, mas trata-se de você sentir com verdade. É o sentimento por trás da palavra que comanda a sua vibração, é o sentimento que vai comandar a sua vibração. Não é só a sua palavra, você pode dizer abençoado, mas você na verdade está querendo xingar aquela pessoa. Você não precisa forçar isso porque é o seu campo. Então envie amor quando você estiver com raiva, ora com intenção, sente gratidão real no seu coração, silencia a sua mente, respira, você não precisa forçar a vida. Quando a sua frequência está alinhada, a realidade ela responde na mesma frequência. Você atrai o que você vibra sempre. Isso é uma lei física. Não tem como mudar isso. Se você está emitindo isso, você vai receber de volta isso, porque você está alinhada naquela frequência. Então, se você quer uma vida de abundância, escolha pensamentos que vão gerar no seu coração sentimentos de abundância. Porque é a frequência que você carrega que vai moldando os ambientes ao seu redor. Outro dia eu entrei numa parada assim, né, que a gente vai viajar e tem vários lugares para parar, para comer, e tem vários restaurantes lá dentro. E eu parei, nem me lembro qual foi o restaurante, mas parei desses fast food da vida. E eu olhei para o rapaz que estava atendendo lá. E sabe quando você sente uma coisa ruim no seu coração assim? Na hora que ele olhou para mim, eu senti assim no meu coração uma coisa ruim. E eu orei por ele e abençoei a vida dele. E deixei com ele só o que era dele. E quando você se sentir assim, você pode orar.
E você pode falar: eu fico comigo apenas o que me pertence. Fica comigo apenas o que me pertence. Aquilo que é para o meu crescimento, aquilo que é para o meu aprendizado, eu escolho aprender com isso, e o que é do outro fica com o outro, para que você não traga do outro para a sua vida. Porque tem uma parábola, eu nem sei quem fala isso, mas uma vez uma amiga minha muito querida, Solange, ela era minha gerente lá no McDonald's, e ela falou assim que a gente precisa ser como o milho, que a água passa por ele, mas a espiga do milho ela não retém a água. A gente não pode ser como a esponja. A esponja, ela vai chupar a água e a água vai ficar ali, mas a água passa pelo milho, não fica lá dentro, igual uma esponja. Então, se você estiver num momento desafiador, que você escolha ser como um milho, que o que é do outro fique com o outro, e que o que é seu fique com você, e aquilo que está sendo um sentimento ruim ou que está te trazendo, às vezes a gente fala certas coisas, gente, eu falo às vezes certas coisas que misericórdia, eu falo assim: cachorro chato, não para de latir. Gente, eu tenho que me policiar toda hora com isso, porque os cachorros aqui de casa, eles não são treinados e eles latem tanto. E aí se um começa a latir, o outro começa a latir também. E de verdade eu tenho um pouco de problema com barulho. O barulho, já falei com a minha psicóloga, Eleonora, eu não sei o que é que eu tenho, mas muito barulho me incomoda demais. Me incomoda de verdade, gente. Se eu estiver num ambiente muito barulhento, minha cabeça fica zoada, assim, sabe? Eu não consigo me concentrar, é difícil para mim. E quando eles começam a latir e o Benjamin gritar assim, nossa, é tão difícil para eu conseguir me livrar daquele ambiente tumultuado, assim, que eu tenho às vezes que parar, respirar. E, gente, eu sou humano, às vezes quando eu dou uns gritos também. Então os gritos: para de latir, Benjamin, fica quieto. Gente, eu estou trabalhando nisso. Essa semana eu pensei: por que eu grito? Da onde é que vem esse grito dentro de mim? Porque eu grito. Gente, às vezes eu grito. E eu quero tanto ser assim, mais zen, mais paz e amor, sabe? Mas eu grito, eu falo: para de latir, que cachorro chato! Você tá vendo que vibração que eu tô emanando nesse momento quando eu falo isso? Você acha que os cachorros vão melhorar quando eu falo desse jeito? Eles não vão, gente. Então agora eu falo assim: Deus, me ensina a orar pelos meus cachorros. Porque eles estão só externando algo que está dentro de mim. Porque os cachorros, eles sentem. O problema do grito é aqui comigo. E os cachorros estão só ali, sentindo o meu campo vibracional. E eles começam a latir também. E às vezes eu tô muito agitada e todo mundo sente. Então, gente, o nosso campo eletromagnético, ele é perceptível para as outras pessoas também. É igual quando você está num ambiente tóxico, que você tem muitas brigas dentro de casa e você sente que os cachorros sentem. Olha como é interessante isso. Os cachorros sentem. Aqui em casa não tem, tá, gente? Brigaria não. Briga. Não, a gente não tem gritaria de gente discutindo, nada disso. Eu que grito mesmo para eles calarem a boca. Mas não tem brigas, eu quero dizer. Mas às vezes tem ambientes muito assim, de briga. E às vezes a gente é criança. Eu me lembro que um dia eu amava um dos meus tios que já faleceu. E ele era um tio muito querido, só que ele era alcoólatra, mas ele era muito bonzinho com as crianças e tipo assim, não para querer abusar das crianças, nada, nunca tocou a mão em mim, nada assim, o tio Fernando, e ele era muito carinhoso com a gente. Então, às vezes ele vinha assim, trazia alguma coisa pra gente da rua, era sempre gentil, carinhoso, só que ele ficava bêbado. E o meu avô era um homem muito bravo.
E um dia eu nunca mais me esqueci disso, nunca mais isso saiu da minha cabeça. E às vezes quando começa brigas em casa, assim, né, que já aconteceu de eu presenciar algumas brigas, ou tá em alguma briga assim de família, alguma coisa, isso vinha, era como um gatilho para mim e era muito ruim. Então, gente, são anos de terapia, né? Por toda a vida da gente, que a gente tem que trabalhar e processar as nossas emoções desde a infância. Mas o tio Fernando, eu nunca me esqueço que um dia ele chegou em casa e o meu avô bateu nele com um socador de alho. E aquilo nunca mais saiu da minha cabeça, porque ele estava bravo porque o meu tio estava bêbado. Só que assim, o meu avô, ele bebia no café da manhã. Então, assim, que exemplo que ele estava dando pro meu tio. Eu amava o meu avô também. Ele era ótimo comigo. Mas com meu tio Fernando, que eu amava muito, que ele era muito bonzinho, meu avô foi muito ruim. E eu fiquei muito triste nesse dia de ver o tio Fernando apanhando. E isso nunca mais saiu da minha cabeça. É muito interessante como que as coisas que acontecem quando a gente é criança ficam no nosso subconsciente. Eu tô falando para vocês, tô lembrando disso aqui. E como que é o campo vibracional, como que é o que tá emanando, sabe, daquele sentimento ali. Não tô defendendo os alcoólatras, eu penso que eles precisam de cuidados, precisam de medicamento, talvez, nem sei como trata, né? Mas eles precisam realmente de cuidar, porque é um vício, precisa desintoxicar e precisa se reabilitar, né? Eu não tô dizendo que porque ele bebia era uma pessoa boa, não, ele era uma pessoa boa, só que ele tinha um problema com a bebida. Enfim, o que a gente tem dentro de nós, os nossos pensamentos, eles vão gerando em nós os sentimentos. E esses sentimentos, eles afloram no nosso campo vibracional e é perceptível, é sensível para outras pessoas que chegam perto, às vezes, da gente, assim. Tem gente, que chega num ambiente que ela anima, que ela deixa tudo alegre, iluminado. E tem outras que a gente quer sair de lá correndo, não é assim? É por isso. É o que está acontecendo por dentro. Então, que vocês tenham consciência disso e que vocês vigiem e orem, porque não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Vigie os pensamentos. Quando vier um pensamento sabotador na sua vida, fala assim: te peguei pensamento. Pode ir. Pode passar batido por aqui, não vai ficar, porque a nossa mente passam milhares e milhares de pensamentos por dia na nossa mente, mas a gente pode escolher que pensamentos a gente quer ter. Pensamentos de paz, pensamentos de tristeza, pensamentos de medo, angústia, pensamentos de amor, de compaixão. Então, que vocês possam começar a vigiar os pensamentos de vocês, tá bom? Um beijo, que o amor de Deus flua para você em avalanche de bênçãos e até o próximo vídeo.